E aí, pessoal, a importante vitória do Grêmio, a gente conversou muito na live, mas tem muitos detalhes que a gente precisa colocar também em cima das coletivas e da projeção do Grêmio para sábado. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, fique com essa mensagem. Que tal trabalhar no exterior, ganhando em dólar e sem precisar viajar? Tem muita gente trabalhando neste mercado ainda quase desconhecido. Clique no link da descrição para ter acesso a um método simples e ter ganhos em dólar no conforto de casa. Dá uma olhada nos depoimentos das pessoas que mudaram de vida e faça como eles. Clique no link da descrição e seja mais um caso de sucesso. 1-0 de um jogo fundamental, a Copa do Mundo do Grêmio, a final de Copa do Mundo. Ganhamos 1-0, um jogo duro, mas um jogo que mostrou uma série de situações legais da gente referir e colocar. O esforço de Michael, o esforço de Borja, enfim, muitas formas de encarar uma dificuldade como a que o Grêmio encarou. Um Rafinha interessado, lutando os 90 minutos, jogando como lateral esquerdo, buscando, querendo, tentando. Muito importante para o Grêmio essa situação. E Luiz Felipe Scolari, eu separei aqui alguns pontos para a gente discutir, que são pontos importantes da análise e que também projetam a outra decisão, a também decisão de Copa do Mundo contra o Bahia no próximo sábado, para depois o Grêmio pensar em Copa do Brasil. Até tem uma resposta sobre a Copa do Brasil. Mas Luiz Felipe Scolari começa a coletiva falando em prioridade. Olha o que diz Luiz Felipe. A única prioridade que temos no momento é o Campeonato Brasileiro. Nós não deixamos de pensar na Copa do Brasil, mas neste momento estamos em uma situação muito difícil no Brasileirão. E temos que concentrar forças, ideias, situações de jogo diferentes e algumas colocações do Campeonato Brasileiro. Ele está reinventando tudo para tirar o Grêmio do buraco. Vocês lembram que a gente falou sobre isso? O Filipão tinha esse conceito, precisa tirar o Grêmio dessa situação em cima exatamente das questões que a gente estava colocando. E aí Filipão começa também a projetar. Ele diz, acredito eu, pelo que o Michael demonstrou logo depois do jogo, que ele não deverá estar em campo nas próximas 2 semanas. Iremos observar a reação do Lucas Silva, que também saiu machucado, mas por causa de uma batida. A lesão do Michael, acredito que seja muscular. E foi, né? E o Michael, naquele momento, ele escorrega o pé, né? Bem no início do jogo, ele escorrega o pé e abre a coxa. Fica chateado. Volta, brabo, correndo e tal. Faz a jogada do gol do Grêmio. E depois não aguenta ali e acaba se jogando, chorando no chão. Uma imagem que impactou muito os gremistas. Muito, eu fiquei muito impactado porque eu defendo muito os jogadores que vestem essa camisa com honra e é o caso do Michael. A gente falou bastante sobre isso na live de ontem. Algumas situações que ele referiu ao jogo, eu acho importante que a gente analise. Estamos atacando de acordo com as possibilidades. Quando foi perguntado se o Grêmio está jogando na retranca ou não. Fomos atacar o São Paulo aos 55 minutos e tomamos o gol. Tem que saber administrar a crise e o problema que estamos vivendo. Gosto de atacar, mas tenho que pensar em como iremos sair do problema que estamos. Em um contexto melhor, que é sempre somar algum ponto minimamente. E de ponto em ponto, que iremos daqui 7, 8 jogos, estar fora da zona do descenso. Então o que o Filipão? O Filipão não está projetando amanhã. O Filipão está projetando sair da zona do rebaixamento. E essa sair da zona é fazer um pontinho aqui quando não dá para ganhar, brigar por um empate em um jogo muito difícil. Essa é a realidade do Grêmio. E a gente tem que ter humildade para dizer, cara, foi o que restou pra gente. Tem. Tá tudo certo. A gente tem que ter só esse entendimento. Não dá para ser arrogante nessa hora. Tem que ser, muitas vezes, olha, é o que tem, é o que nós vamos abraçar. Sobre o time que teve raiva do adversário, o Luiz Felipe disse, provavelmente os jogadores tenham ouvido as colocações que eu fiz e tenham entendido que esse é o momento de ter raiva nos olhos e jogar com uma vontade superior que o adversário, porque é um momento de superação. Os atletas estão tentando isso. Lembra quando a gente falava, tem que querer mais que os caras. Precisa querer mais que os caras. Precisa lutar mais que os caras. O momento é terrível. E o Grêmio, de certa maneira,
construiu isso nessa vitória. Acreditem, iremos, olha o que diz o Filipão pro torcedor, iremos superar as dificuldades. Não adianta ter um pensamento negativo. Por isso, não entrará dentro do nosso pensamento e dos atletas. Falando do otimismo de sair, de tirar o Grêmio da segunda divisão. E aí, logo em seguida, foi perguntado sobre o pagode do domingo, que machucou tantos torcedores. Não dou bola para isso. Foram na festa de aniversário de um colega e tiveram as medidas de segurança necessárias. Minimizou o problema. Lembrando, se o Grêmio não tivesse vencido ontem, esse seria o foco. Esse seria o foco, inclusive interno. Mas o Grêmio venceu e aí tudo distensiona. Vocês lembram quando a gente falava o resultado é que vai determinar a tensão das situações. Não adianta a gente pirar. E aí o Filipão começa a projetar o Grêmio, né? Começa a entender o Grêmio para outra decisão. O Grêmio tem outra decisão contra o Bahia. E o Filipão começou a projetar. Olha o que disse. Com exceção do Michael, do Wanderson e do Thiago Santos, lembrando Michael machucado, Wanderson e Thiago Santos suspensos, teremos outros jogadores em condições para o jogo da Bahia, contra o Bahia. Começamos a fazer algumas trocas depois do jogo contra o São Paulo, ele projetando, que já mudou, ele tirou o Jean-Pierre, botou o Michael, depois botou o Lucas Silva. Começamos, pois entendíamos que precisávamos ser feitas em razão de colocar jogadores mais vividos em dificuldades. E aí sobre o substituto de Michael, que aparentemente é o jogador a ser substituído, porque a tendência é o Rafinha ir para a direita, o Jeromel volta, o Kahneman volta, o Cortez deve ser o lateral esquerdo, só se ele botar o Juan pela direita para botar o Jeromel e deixar o Rafinha na esquerda, mas não acredito muito nisso. E aí vai faltar o quê? O Sarará entra, porque ele elogiou muito o Sarará, eu vou mostrar para vocês aqui uma fala. O Sarará entra, joga ao lado do Vijaçante, o Campaz não tem condição ainda, quem vai ser esse meio articulador? E olha o que disse o Filipão, mostrando claramente o caminho que o Grêmio está tomando, sobre a possibilidade de substituição do Michael, que para ele é o jogador que vai desfalcar. Em princípio, pode ser o Lucas Silva. Vamos ver o que acontecerá amanhã. Caso contrário, será um menino, porque o Lucas Silva, porque ele sofreu uma batida, tem que ver a extensão dessa lesão. Temos o Fernando Henrique, o Darlan, o Bobsi e o Sarará, que segundo ele treina muito bem. Talvez seja a hora de lançar o Sarará. Lembrando, o Sarará é mais primeiro homem, tá? O Sarará é mais primeiro homem. Então o Grêmio poderia jogar com Sarará, com o próprio Vijaçante e com o Lucas Silva. E claro, o Jean-Pierre, que aparentemente está fora dos planos, Jean-Pierre que entrou no segundo tempo, foi a primeira substituição do Michael, foi o Lucas Silva, a segunda, com as duas lesões do primeiro tempo, entrou o Jean-Pierre, mas o time ficou um pouco frágil defensivamente a partir da entrada do Jean-Pierre, tanto é que o goleiro acabou sendo obrigado a fazer algumas defesas, então eu acredito que ele vai reforçar ali, vai continuar com a ideia de um meio-campo com maior intensidade, maior experiência e, claro, com o Sarará, que é um volante de contenção muito parecido com o Thiago Santos. Ele deve ser o jogador mais posicionado, segundo as fontes do Grêmio. Ele está treinando muito bem, o Filipão confirmou isso. Portanto, vencemos, aliviamos um pouco a tensão e a partir de agora vamos começar a encarar uma outra realidade, porque sábado, contra o Bahia, tem decisão de Copa do Mundo. O Grêmio tem uma decisão atrás da outra até sair da segunda divisão. Essa é a realidade. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.